Ao longo de 2016, em meio ao diagnóstico da crise associada a excesso de gastos, o BNDES foi feito de alvo pelos subsídios e aporte que recebeu do governo federal. Dentre as medidas, o governo Temer anunciou sua decisão de extinguir a TJLP e criar a TLP através da MP 777. A verdade é que todo banco de desenvolvimento precisa de recursos subsidiados para incentivar as empresas a atenderem às orientações de política industrial necessárias ao país. Com a mudança na política, o BNDES fica mais fraco e isso reforça a influência do oligopólio de bancos privados e de bancos estrangeiros no Brasil. O que era para ser o motor da industrialização virou uma máquina de concentrar riqueza e destruir regiões inteiras do Brasil. Esse é o BNDES de hoje. Um banco que um dia financiou a industrialização e fez do nosso país livre da dependência externa, hoje se arrasta como um zumbi do que um dia foi. Um banco, ou melhor, um fantoche do sistema financeiro bancário do Brasil. É esse o BNDES? Sim. E nesse vídeo eu vou te explicar como que um banco que um dia fez do Brasil independente virou um fantoche da elite bancária brasileira. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Antes mesmo da gente entrar no BNDES, a gente precisa entender por que o BNDES foi criado em 1952. E para entender isso, é necessário olhar como funcionava o sistema de financiamento, principalmente o sistema de crédito, antes da criação do BNDES. Veja bem, o financiamento de crédito voltado para a indústria simplesmente não existia, pelo menos não de maneira, vamos dizer assim, institucionalizada. O que existia era crédito caro, com juros altos e de curto prazo. Ou seja, empréstimos caros, com prazos curtos, voltados principalmente para o comércio e a agricultura. Não havia banco de desenvolvimento. O máximo que existia era o Banco do Brasil, que, embora oferecesse crédito, não oferecia crédito de longo prazo para a indústria. Os financiamentos duravam no máximo de 1 a 2 anos. Ou seja, não havia um sistema pelo qual o Estado pudesse construir indústria com recursos próprios. Era uma hipocrisia. O Estado precisava construir indústria para competir com o capital externo, porque, vamos ser sinceros, não tem como competir com uma petroleira estrangeira, monopolizada através do livre mercado. Quer um exemplo? A Standard Oil, no início da década de 1920, chegou a controlar praticamente todo o setor mundial de petróleo. Como que um país que sequer tinha ferrovias direito ia competir com uma empresa desse porte? Era impossível sem uma intervenção direta do Estado. O Estado precisava financiar a indústria nacional não por ideologia, mas por necessidade estratégica. Porque sem isso, o país nunca sairia da condição de colônia exportadora. Com o café em crise nos anos 1930, a economia brasileira desabou. Afinal, o país era quase totalmente dependente da exportação de café. Com a queda das exportações, o Brasil precisava urgentemente de uma estratégia de substituição de importações, a famosa IS. Ou seja, precisava produzir internamente aquilo que antes era importado. Por quê? Porque a Europa, mergulhada na Segunda Guerra Mundial, parou de consumir. Os países europeus estavam destruídos e focados em reconstrução. Não havia mais mercado para exportar. Além disso, mesmo com o aumento da renda interna, o Brasil não conseguia importar. De 1929 a 1945, a renda do brasileiro cresceu cerca de 50%, mas a capacidade de importação do país continuava estagnada, praticamente no mesmo nível dos anos 1920. O povo queria consumir, mas não tinha o que consumir. E o governo também não podia importar, porque o mundo estava em guerra e as reservas cambiais do Brasil eram limitadas. Então, qual foi a solução? Importar máquinas e bens de capital para construir uma indústria nacional, ou seja, produzir aqui o que não dava mais para trazer de fora. Foi nesse contexto que começou o processo de industrialização brasileira. E é justamente aqui que nasce o BNDES. O BNDES surge como a ferramenta para financiar a indústria nacional. Sim, havia uma ideologia por trás, o nacional-desenvolvimentismo, mas mais do que ideologia, era uma necessidade histórica. Não dava mais para vender, porque o planeta estava em colapso. Não dava mais para importar, porque não havia reservas nem oferta. Resumindo, a única saída era produzir tudo aqui dentro. E para isso, o Estado precisava intervir diretamente.
Com a deposição de Vargas e a chegada do seu segundo governo em 1952, é criado o BNDE, sem o S ainda, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A ideia era simples: resolver um problema estrutural da economia brasileira e financiar a industrialização nacional. Veja bem, existem dois BNDEs, um antes da década de 90 e outro depois da década de 90. Esse aqui é o primeiro BNDES, o desenvolvimentista, o que fazia parte de um modelo maior chamado Nacional Desenvolvimentismo. Nesse modelo, o Estado era o motor do desenvolvimento da nação. Ele não era visto como um problema, mas como o agente capaz de planejar, financiar e fazer acontecer. E o BNDES foi criado exatamente para isso: oferecer crédito barato, com juros menores do que os do mercado, para financiar setores estratégicos da indústria. E atenção, o objetivo principal do BNDES não era gerar emprego, nem reduzir desigualdade, embora isso pudesse ser consequência. O objetivo principal era um só: industrializar o Brasil, tirar o país do atraso agrícola, dar soberania econômica e independência produtiva ao Brasil. Quer saber onde o BNDES realmente fez diferença? Então segura isso. Se o Brasil hoje tem indústria pesada, energia elétrica, hidrelétricas e até aviões voando pelo mundo, é porque o BNDES financiou tudo isso. Se fosse depender do mercado, esses projetos nunca sairiam do papel ou teriam custado o dobro, o triplo ou mais. Vamos aos 4 maiores projetos financiados pelo BNDES, que mudaram o Brasil para sempre. 1. Usina de Itaipu, 1980. A maior hidrelétrica do Brasil e por muitos anos a maior do mundo. Um projeto bilionário, feito em parceria com o Paraguai, que exigiu engenharia de ponta, milhares de trabalhadores e investimento pesado. Quem estava lá com bilhões? O BNDES. Itaipu não só garantiu energia para a região sul, como também ajudou a industrializar o país. Se tivesse que buscar esse dinheiro com bancos privados, impossível. O custo seria impagável. 2. Embraer, anos 70 em diante. Quer ver o Brasil competir de igual para igual no setor aeroespacial? A Embraer, orgulho nacional, só decolou porque foi financiada com dinheiro do BNDES. Sim, dinheiro público bem investido. A empresa hoje exporta aviões para o mundo inteiro. É a terceira maior fabricante de jatos comerciais do planeta. E se dependesse de financiamento privado, ninguém apostaria num país do terceiro mundo fazendo avião. 3. Fábrica da Petrobras, refinaria Abreu e Lima. Polêmica? Sim. Mas vamos aos fatos. O BNDES financiou bilhões de reais na construção de uma das maiores refinarias do Brasil. O projeto foi mal administrado? Houve escândalos? Sim. Mas a ideia de refinar o próprio petróleo em vez de importar derivados era estratégica. Com financiamento externo, o custo de capital teria sido muito maior, ou simplesmente não haveria investimento nenhum. O BNDES topou onde o setor privado não arriscaria. 4. Linha 4 do metrô de São Paulo. Década de 2000. Mobilidade urbana de verdade só acontece com grandes obras. E a linha 4 amarela, uma das mais modernas do Brasil, só foi possível porque o BNDES bancou parte pesada do investimento. Transporte de massa, integração, redução no trânsito, benefícios públicos reais, com dinheiro de um banco público. E mais uma vez, o setor privado não financiaria um projeto desses, sem juros altos e garantias absurdas. O BNDES viabilizou. Esses são só 4 exemplos, mas dá para citar dezenas. O BNDES estava presente em ferrovias, rodovias, portos, siderúrgicas, telefonia, energia e até cultura. Enquanto o mercado só investe onde o lucro é certo, o BNDES assumiu riscos para construir um país. E aí fica a pergunta: se o Brasil dependesse só de banco privado, a gente teria Itaipu, teria Embraer, teria refinaria, teria metrô moderno? A resposta, infelizmente, é não. Agora que já citamos os grandes projetos em que o BNDES esteve envolvido, a gente precisa entender uma coisa fundamental: como funcionava o crédito do BNDES, principalmente as suas taxas de juros. Para entender o que o BNDES se tornou, é essencial entender isso. Antes dos anos 90, as taxas de juros do BNDES eram definidas diretamente pelo Estado, ou seja, pelo próprio BNDES junto com o Ministério da Economia. Essas taxas eram, quase sempre, menores que as do mercado privado, o que permitia que pequenos empresários e microempreendedores pegassem empréstimos com juros mais baixos, facilitando o desenvolvimento da economia. Mas tem um detalhe. Embora o BNDES, no início, não tivesse como objetivo principal o lucro, ele precisava manter as portas abertas. Então, como um banco que opera com juros abaixo do mercado conseguia se manter?
como ele mantinha suas reservas, como ele conseguia operar bilhões e bilhões em empréstimos sem quebrar. Antes da década de 90, o BNDES funcionava como uma verdadeira máquina de desenvolvimento. Ele tinha um modelo de crédito que atendia desde o microempreendedor até as grandes indústrias nacionais. Mas como isso funcionava na prática? O dinheiro que o BNDES emprestava vinha diretamente do Tesouro Nacional, ou seja, do Estado, e também de empréstimos internacionais subsidiados. Com esses recursos, o banco oferecia linhas de crédito a juros menores que o mercado e com prazos longos, adequados para que os empresários pudessem desenvolver seus projetos. Agora atenção, o BNDES não era um banco que só financiava as grandes corporações. Muito pelo contrário, ele tinha políticas específicas para o micro e pequeno empresário, oferecendo crédito subsidiado, facilitando o acesso e garantindo que o desenvolvimento chegasse até a base da pirâmide econômica. Como o governo garantia isso? Por meio de políticas públicas que definiram limites e cotas para o financiamento, assegurando que uma parte dos recursos fosse destinada a pequenos empreendedores, cooperativas e negócios locais. Ou seja, o BNDES tinha um papel social claro, não era só lucro, era desenvolvimento. Mas e hoje? O que ia acontecer se esse cenário mudasse tão drasticamente? Hoje, o BNDES é conhecido por injetar bilhões e bilhões em grandes bancos, grandes grupos econômicos e multinacionais, como a Odebrecht, por exemplo. E o microempreendedor? Muitas vezes fica fora dessa conta, sem acesso fácil ao crédito subsidiado e às condições favoráveis que o banco oferecia antes. Por que isso aconteceu? Porque as prioridades mudaram. O BNDES virou um banco mais focado em negócios grandes, lucrativos e globais, e menos preocupado com o desenvolvimento nacional amplo. E isso impacta diretamente o crescimento das pequenas empresas e o fortalecimento da economia local. Vamos continuar o nosso roteiro. Agora a gente entra na segunda etapa do BNDES, o segundo nível, a segunda história, que é o BNDES com S, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E, sinceramente, uma bosta. Vamos direto ao ponto. Qual a diferença entre o BNDES da década de 90 e o BNDES de antes da década de 90? Simples. Neoliberalismo. A ideologia do nacional-desenvolvimentismo morre. Entra em cena o receituário neoliberal. O banco deixa de ser um instrumento de industrialização e desenvolvimento nacional e passa a ser um banco voltado ao combate ao desemprego e à redução das desigualdades. Só que tem um detalhe: sem indústria, sem planejamento, sem estratégia. Virou um banco de alívio, não de construção. O S de social entrou no nome, mas o D de desenvolvimento saiu da prática. Depois da década de 90, o BNDES muda completamente de rumo, e a mudança não foi pequena. Taxas de juros deixam de ser soberanas. Antes, quem definia os juros era o próprio Estado. O BNDES operava com taxas abaixo das praticadas no mercado, justamente para estimular o desenvolvimento. Mas com o avanço do neoliberalismo, o discurso virou outro. Vamos alinhar o BNDES ao mercado financeiro. Resultado? O crédito passou a seguir lógicas de mercado, com taxas menos acessíveis e, claro, menos interessantes para o micro e pequeno empresário. 2. Mudança nos princípios do banco. O BNDES deixou de ser um banco de industrialização e desenvolvimento nacional. Passou a ser visto como um instrumento de apoio social e estabilização econômica, voltado a combater o desemprego ou diminuir desigualdades, só que sem mudar a lógica de quem recebe crédito. 3. O foco deixa de ser o pequeno empresário. O pequeno e microempreendedor começa a ser deixado de lado. Mesmo com programas bonitinhos, como o PNMPO ou o BNDES Microcrédito, na prática quem continua pegando os bilhões do banco são grandes empresas. Quer um exemplo? Odebrecht, JBS, Vale, Oi. Empresas com faturamentos bilionários sendo financiadas com dinheiro público e juros subsidiados. 4. Centralização brutal do crédito. E se antes já havia uma concentração no Sul e Sudeste, depois da década de 90 isso só piora. O norte do Brasil, por exemplo, recebe apenas 6% de todo o financiamento do BNDES. Enquanto isso, Sul e Sudeste abocanham mais de 70% dos recursos. Isso acontece por vários motivos, mas principalmente por um: o risco. É muito mais seguro e rentável emprestar para uma multinacional em São Paulo do que para um pequeno empreendedor no interior do Maranhão. E o BNDES, mesmo sendo público, passou a pensar como banco privado. Antes de falar sobre a TLP, a gente precisa entender o básico. O que é taxa de juros? O que é taxa de juros?
Taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo. Quando você pega um empréstimo, paga uma taxa para quem te emprestou. Quanto maior a taxa, mais caro fica o crédito. Taxa de juros antes da TLPJ. Antes da década de 90, o BNDES definia suas próprias taxas de juros junto ao Ministério da Economia. Era uma taxa menor do que a praticada no mercado, feita para incentivar o desenvolvimento industrial e projetos de longo prazo. Ou seja, o governo controlava essa taxa para fazer o banco funcionar como banco de desenvolvimento. TLPJ. Taxa de juros de longo prazo. Depois da década de 90, entrou a TLPJ, a taxa de juros de longo prazo. Essa taxa já começou a ser calculada com base em indicadores econômicos, tentando se aproximar mais do que acontece no mercado financeiro. Ainda assim, o governo tinha um certo controle para manter o crédito mais barato. TLP, taxa de longo prazo. Agora vem a verdadeira mudança. A TLP, ou taxa de longo prazo, foi criada no governo Temer e aprovada no Congresso sob pressão dos grandes bancos e grupos financeiros. Diferente das taxas anteriores, a TLP é uma taxa definida pelo mercado, ou seja, ela considera o IPCA, que mede a inflação, mais a taxa de juros do mercado. Ao longo de 2016, em meio ao diagnóstico da crise associada a excesso de gastos, o BNDES foi feito de alvo pelos subsídios e aporte que recebeu do governo federal. Dentre as medidas, o governo Temer anunciou sua decisão de extinguir a TJLP e criar a TLP através da MP 777. A verdade é que todo banco de desenvolvimento precisa de recursos subsidiados para incentivar as empresas a atenderem às orientações de política industrial necessárias ao país. Com a mudança na política, o BNDES fica mais fraco e isso reforça a influência do oligopólio de bancos privados e de bancos estrangeiros no Brasil. O que tem por trás da TLP? E o que é essa taxa de juros do mercado? É o resultado da lei da oferta e demanda dos títulos públicos. Se tem muita gente querendo comprar títulos, os preços sobem e as taxas caem. Se vendem muito, o preço cai e as taxas sobem. E quem compra esses títulos? Grandes bancos e fundos de investimento, que são controlados por grandes bancos, conhecidos como lobos do mercado financeiro. O que isso significa? Ou seja, a taxa do BNDES hoje é influenciada direta e indiretamente por esses grandes bancos. Eles controlam a oferta e a demanda dos títulos, influenciam a Selic e, consequentemente, a TLP. Antes, o BNDES tinha o poder de definir suas taxas para financiar o desenvolvimento. Hoje, o banco é refém do mercado financeiro, aquele mesmo que ele deveria ajudar a enfrentar. Agora, vamos para os fatos que mostram como os grandes bancos pressionaram para criar a TLP, a taxa de longo prazo, e como ela está diretamente ligada ao mercado financeiro. A TLP é calculada com base em dois componentes principais: o IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil, e uma taxa de juros real de mercado. O IPCA, embora seja um índice de preços, é influenciado por diversos fatores econômicos, e um deles é a taxa de juros. Como assim? Quando o Banco Central eleva a Selic para conter a inflação, o crédito fica mais caro, o consumo cai e a inflação tende a diminuir. 3. Selic e o mercado de títulos públicos. A Selic é a taxa básica de juros da economia, mas sua formação depende da dinâmica do mercado de títulos públicos. Quando o governo emite títulos para financiar a dívida pública, o preço desses títulos oscila conforme a oferta e demanda. Se há muita oferta e pouca procura, os preços caem e as taxas de juros sobem. Se a procura aumenta, os preços sobem e as taxas caem. Quem são os maiores compradores desses títulos? Segundo o Tesouro Nacional, bancos comerciais, fundos de investimento, muitos deles geridos por bancos e grandes instituições financeiras. A TLP nas mãos dos lobos do mercado. Ou seja, a TLP, que deveria ser uma taxa para financiar o desenvolvimento do país, é na prática uma taxa controlada e influenciada por grandes bancos e fundos. Estes mesmos que pressionaram para que o BNDES perdesse seu papel de banco de desenvolvimento com juros subsidiados e controle estatal. E assim, o BNDES virou refém do mercado financeiro, perdendo sua autonomia para definir taxas que ajudassem o Brasil a crescer. Infelizmente, um povo pobre é massa de manobra, é voto fácil. Não há incentivo real para que eles ajam com justiça. Eles agem pensando em si mesmos, se protegem e não se importam contra a corrupção, nós contra a destruição.